Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Este é um curso voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimento que buscam desenvolver atividades de controle em entidades públicas ou privadas. Este é o módulo 1, aula 3, e eu sou Edson Passos. Vejamos as metas a serem alcançadas no decorrer desta aula de hoje. Relembrar conceitos da aula 2, planejamento da auditoria de conformidade. Programa de auditoria, entidade, escopo, amostra e equipe de auditoria. Apresentar campos de aplicação, casos de uso. Apresentar exemplos práticos. Sabemos que as aulas práticas nos fundamentam para aplicarmos conhecimentos adquiridos na utilização do software Audita 3. Neste momento, em qual nível de evolução na utilização do software nós nos encontramos? Vejamos. No que se refere às atividades práticas utilizando o sistema Audita 3, nós nos encontramos na fase de cadastro das entidades, equipe de auditoria e escopo. Recapitular é essencial para que possamos criar uma conexão entre as aulas teóricas e as aulas práticas. Na aula 2, nós tratamos de gerenciamento de projetos por meio do PMBOK. Falamos da iniciação do projeto, do planejamento do projeto e de algumas fases de sua estruturação. Na análise do guia PMBOK, nós avançamos até a fase de escopo, ou seja, de como estruturar um programa de auditoria. E a partir daí, nós entramos com o pulo do gato e desenvolvemos algumas questões cruciais para que possamos desenvolver um programa de auditoria consistente de forma mais simples. Por meio do nosso pulo do gato, nós aprendemos que precisamos responder pelo menos 6 questões para que o nosso programa de auditoria apresente-se numa estrutura consistente. E quais foram essas questões? A primeira delas foi o que fazer, para quem fazer, por que fazer, como fazer, em quanto tempo fazer e quanto gastar para poder fazer. E ainda dentro do pulo do gato nós respondemos essas questões. O que fazer? Procedimento: Auditoria Especial, TCE, LCFE, Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do município de Alibaba. Para quem fazer? Foi uma solicitação da Controladoria Geral do Estado do LCFE. Por que fazer? Atender uma demanda do Ministério Público Estadual. Como fazer? Conforme o Manual de Auditoria de Conformidade e demais resoluções aprovadas na 10ª reunião plenária do Tribunal de Contas de LCFE. Em quanto tempo fazer? De 1/6 a 10/6, uma visita em loco, e de 20/6 a 30/6, a elaboração do relatório no escritório. E quanto gastar? O valor estimado foi de 30 mil, correndo na UG Procedimentos Externos de Auditoria. A partir da estruturação dessas 6 questões e das respostas obtidas para elas, nós então entramos na parte prática de desenvolvimento do programa de auditoria utilizando a ferramenta Audita 3. E antes disso, nós apresentamos a estruturação de um programa de auditoria dentro do sistema. Vejamos. Aprendemos que, dentro do Audita 3, a estruturação de um programa de auditoria ele se encontra da seguinte forma. Ele aborda conformidade, tema, item, subitem e constatação. E de que trata exatamente esses tópicos? Conformidade representa o tipo de auditoria que será realizada: auditoria especial, auditoria rotineira, auditoria de sistemas. Tema corresponde a um grupo de análise. Item aborda um dos vários pontos do tema. Subitem enfoca no nível de detalhamento da análise.
E constatação, questão específica de auditoria. Um fato importante que deve ser ressaltado é a flexibilização que o sistema permite na geração de escopo, por meio do tema, item e subitem. E aqui simulamos um exemplo de como funcionaria a estruturação de um escopo dentro do sistema Audita 3. Conformidade seria auditoria especial, o tema recursos humanos, o item folha de pessoal, o subitem vencimentos e a constatação seria uma pergunta: os reajustes salariais aplicados nos últimos 5 exercícios anuais estão compatíveis com o plano de cargos e salários? E ao concluirmos a estruturação de um escopo no sistema Audita 3, nós finalizamos a aula 2. Com a revisão finalizada, vamos iniciar agora a nossa aula 3. Programa de Auditoria de Conformidade. Hoje iniciaremos nossos estudos mais uma vez abordando a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a INTOSAI, e suas normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores, as ISAIs. Mais especificamente hoje trataremos da ISAI 4000, norma para auditoria de conformidade. E qual a aplicabilidade dessa norma? Vejamos o item 10. O presente documento estabelece norma internacional para auditoria de conformidade para as entidades fiscalizadoras superiores que optarem por fazer referência direta às normas internacionais em seu trabalho. Quem são as partes interessadas no contexto da ISAI? A parte responsável, que é a unidade auditada, a auditoria, que é a unidade que realizará o trabalho efetivamente de auditoria, e os stakeholders, que são os interessados, acionistas, contribuintes e a própria população em geral. O principal objetivo da auditoria de conformidade é fornecer aos usuários previstos informações sobre se as entidades públicas auditadas seguem decisões parlamentares, leis, atos legislativos, políticas, códigos estabelecidos e termos acordados. Você pode estar se perguntando: mas esse enfoque é especificamente para atividades públicas. Mas desde a primeira aula eu venho falando a vocês que nós vamos utilizar ferramentas que nos possibilitem agregar um conhecimento técnico significativo e a partir delas nós adequaremos as nossas atividades, sejam elas públicas ou privadas. A auditoria de conformidade inclui aspectos de legalidade, aderência aos critérios formais e observância aos princípios gerais que regem a boa gestão financeira e a conduta dos funcionários públicos. Requisitos gerais da auditoria de conformidade. O auditor deve cumprir os procedimentos relevantes relacionados à objetividade e à ética, os quais, por sua vez, devem cumprir as ISAIs relacionadas sobre objetividade e ética. Trazendo para o nosso contexto, isso está querendo dizer o quê? Que independentemente de qual área você atua, de quais normativos aos quais vocês são submetidos, há que se observar a ética no cumprimento dessa atividade. O auditor ele deve ter cuidado de manter-se objetivo para que os achados e as conclusões sejam imparciais e sejam vistos como tal por terceiros. Principalmente no início da carreira, o auditor ele tende muito a se arvorar de ser o dono da verdade. Com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência, vai refinando o trato até pelas dificuldades que a gente passa e pelos tombos que a gente vai levando, e a gente percebe que a gente deve sempre adotar o critério da impessoalidade. Por mais que tenhamos nossas opiniões pessoais quanto ao gestor, quanto àquela entidade, aí eu brinco sempre até com a prefeitura do município de Alibabá, que o próprio nome já induz a inúmeros questionamentos, mas a gente deve manter o foco no trabalho, especificamente no trabalho, e as conclusões obtidas devem ser sempre respaldadas com base nos dados que nós coletamos ao longo do procedimento de auditoria. Na fase do planejamento de auditoria, o órgão estratégico ele deve buscar fornecer ao auditor
as ferramentas necessárias para a realização do trabalho e, sobretudo, para que ele possa emitir uma opinião segura quanto às conclusões encontradas ao longo da realização do procedimento de auditoria. Essa questão é importantíssima e requer uma atenção especial. O auditor deve considerar o risco de fraude durante todo o processo de auditoria e documentar o resultado da avaliação. Pessoal, essa questão ela trata especificamente do ceticismo, só que nós não podemos confundir as coisas e adotar esse tipo de procedimento para qualquer realização do trabalho. A auditoria de conformidade, que é o nosso tema, ela busca o quê? Ela busca realizar a conformidade entre os atos praticados e os normativos que os disciplinam. Entretanto, o auditor deve buscar mitigar todos os riscos possíveis inerentes à ocorrência de fraude. Como vimos na estruturação do Audita 3, existem vários tipos de conformidade. Pode ser uma auditoria rotineira, para checar estoques, pode ser uma auditoria de sistema, pode ser uma auditoria operacional ou uma denúncia. E o auditor deve embasar seu trabalho de acordo com o escopo de atividade que ele pretende realizar. O auditor deve exercer julgamento profissional durante todo o processo de auditoria. Se o conhecimento especializado sobre uma questão difícil ou controversa não estiver disponível na equipe de auditoria, deve ser solicitado aconselhamento profissional. O ideal, quando você vai realizar um procedimento de auditoria, é que dentro do planejamento você adote todos os mecanismos necessários a suprir o trabalho em campo do procedimento de auditoria. Mas pode ocorrer, por exemplo, numa análise de licitação, numa concorrência internacional, que você precise da colaboração de um especialista naquela área. Então, nesse momento, o auditor ele deve ter humildade, sobretudo, para pedir ajuda e saber até onde vai o seu nível de competência, para não comprometer todo o trabalho da auditoria e, sobretudo, a sua carreira. O auditor deve exercer ceticismo profissional e manter uma mente aberta e objetiva. O ceticismo foi tratado já na questão 58, onde nós falamos que não podemos caçar bruxas, mas devemos realizar nosso trabalho com exatidão, conferindo toda a documentação, passo a passo e buscando indícios que possam nos levar a respostas ou a interpelações e questionamentos quanto a outros fatos. Aí é que entra a questão que a norma fala sobre mente aberta e objetiva. Você vai tentando ligar todo o procedimento de auditoria por meio das questões e correlacionando. Pode chegar um momento que você vai precisar voltar numa questão de auditoria lá atrás que você já tinha dado como certa. Por quê? Porque a partir do momento que você está respondendo uma nova questão, suscita dúvidas que o levam aqui a induzir que possa ter ocorrido algum tipo de falha num procedimento anterior. Requisitos gerais de auditoria de conformidade. O auditor deve preparar a documentação de auditoria suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado, da evidência obtida e das conclusões alcançadas. O auditor deve preparar a documentação de auditoria em tempo hábil, mantê-la atualizada durante a auditoria e complementar a documentação das evidências que fundamentam os achados de auditoria antes do relatório de auditoria ser emitido. Uma questão muito tranquila, trata mais da ética e da postura do auditor no trato e na realização do seu trabalho, tendo em vista que um bom planejamento de auditoria já planejou e estruturou todas as fases de realização do procedimento de auditoria, então simplesmente é segui-la e, vendo a impossibilidade de realizar determinada tarefa no prazo estimado, pedir que o plano de auditoria seja revisado por parte do núcleo estratégico. O auditor deve se comunicar de forma eficaz com a entidade auditada e os responsáveis pela governança durante todo o processo de auditoria. É comum que os procedimentos de auditoria gerem uma certa tensão,
tanto em funcionários, como em gerentes, como no núcleo estratégico, diretoria e presidência. Então é importante que o auditor mantenha sempre informado o núcleo estratégico em que fase da auditoria se encontram os trabalhos. E quanto à documentação, obviamente, tudo devidamente formalizado, dando um prazo racional de acordo com o seu cronograma de auditoria para que as etapas sejam cumpridas. Casos de não conformidade relevantes devem ser comunicados ao nível de gerência adequado e ser aplicável aos responsáveis pela governança. Outros assuntos significativos decorrentes da auditoria que sejam diretamente relevantes para a entidade também devem ser comunicados. Questão importantíssima essa, digamos que você está realizando um procedimento de auditoria de conformidade em licitações e descobre que uma concorrência internacional apresenta vícios insanáveis. Você deve procurar a gerência do departamento e notificá-lo, e havendo qualquer tipo de resistência, formalizar o comunicado ao núcleo estratégico, quer seja a diretoria ou até a presidência da entidade. Requisitos relacionados ao processo de planejamento de auditoria de conformidade. O auditor deve identificar explicitamente os usuários previstos e a parte responsável e considerar a implicação de seus papéis, a fim de conduzir a auditoria e comunicar-se apropriadamente. Implicitamente nós já tratamos dessa questão e ele enfoca a parte dos encaminhamentos necessários à realização do trabalho de auditoria. O auditor deve determinar a materialidade para formar uma base para o planejamento da auditoria e reavaliá-lo ao longo do processo de auditoria. Na aula anterior, quando tratamos de planejamento e falamos do guia PMBOK, nós vimos que o planejamento é uma das fases mais importantes da realização do procedimento de auditoria. E lá deixamos claro que a parte de definição de escopo, de acordo com materialidade, relevância e risco, são aspectos tratados pelo núcleo estratégico. O auditor, quando vai a campo, ele já vai com todo o roteiro pré-definido das ações que deverá realizar em campo. O auditor deve ter um entendimento da entidade auditada e do seu ambiente, incluindo o controle interno da entidade para permitir o planejamento e execução efetiva dos trabalhos de auditoria. Como a gente pode observar, ainda estamos tratando dos tópicos de planejamento, ou seja, toda essa parte de conhecimento da entidade, do seu ambiente, das atividades desempenhadas, são papéis desempenhados pelo núcleo estratégico na elaboração do programa de auditoria em si. O auditor deve desenvolver e documentar uma estratégia de auditoria e um plano de auditoria que juntos descrevam como a auditoria será realizada para emitir relatórios que sejam adequados às circunstâncias e os necessários para fazê-lo e o cronograma para o trabalho de auditoria. Também tratando de planejamento, vimos isso com ênfase na aula anterior quando tratamos de PMBOK. Requisitos relacionados aos procedimentos de auditoria para obter evidência de auditoria. O auditor deve planejar e realizar procedimentos para obter evidências de auditoria suficiente e apropriada para formatar uma conclusão com o nível de asseguração estabelecido. Se o programa de auditoria é bem feito, a realização do trabalho de auditoria em campo transcorre de maneira muito tranquila e eficiente. Caso não exista esse planejamento prévio, aí sim o auditor tem sérias complicações na realização de sua atividade. O auditor deve selecionar uma combinação de técnicas de auditoria que lhe permita formar uma conclusão com o nível de asseguração estabelecido. Também é características de planejamento. A depender do escopo que você vai realizar, todos os procedimentos necessários para a coleta e tratamento dos dados já estão disciplinados, a menos que surja alguma questão especial, como foi tratado anteriormente, no caso de um tema que fuja
do conhecimento específico da equipe de auditoria, que aí sim deverá ser solicitado um profissional com competência para realizar aquele tipo de atividade e assessorar o grupo de auditoria, que não necessariamente precisará ser no decorrer do andamento do procedimento de auditoria. O auditor deve usar a amostragem de auditoria quando apropriado, para fornecer uma quantidade suficiente de item para tirar conclusões sobre a população da qual a amostra é selecionada. Ao desenhar uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar o objetivo do procedimento de auditoria e as características da população a qual a amostra será extraída. Uma das fases mais importantes de um planejamento bem feito é a seleção da amostra. Aí alguns podem perguntar: professor, a amostra a gente não pega no campo ao compulsar os processos? Na verdade não. Quando o procedimento de planejamento é bem feito, a unidade de controle solicita antecipadamente relações de licitações, relações de empenhos e faz todo um trabalho de filtro antes de ir a campo. Quando o planejamento é bem feito, o auditor vai desempenhar suas atividades já sabendo o que ele vai trabalhar e de que forma ele vai conduzir os trabalhos de auditoria. Pessoal, como sempre falamos ao longo do curso, nós buscamos ter uma visão periférica do tema a ser estudado e a partir de então adentramos as suas especificidades. A partir desse momento nós começaremos a enfocar especificamente técnicas de amostragem. Vamos a elas. Técnicas de amostragem para auditorias. Em auditoria, as técnicas de amostragem visam coletar e avaliar evidências numéricas das entidades administrativas no intuito de determinar e relatar o grau de adequação das informações a critérios previamente definidos. Há dois tipos de amostragem, as não probabilísticas e as probabilísticas. As amostras por cotas e por julgamento do pesquisados são as não probabilísticas, enquanto as amostras aleatórias simples, estratificadas e por conglomerados são probabilísticas, uma vez que seus elementos são selecionados com base em probabilidades conhecidas. Nesse momento nós vamos enfocar mais detalhadamente nas amostragens probabilísticas e lá na frente a gente vai entender por quê. Amostragem aleatória simples. Todos os itens têm a mesma possibilidade de serem selecionados. Digamos que nós estamos tratando de uma população de pessoas, quer sejam homens, mulheres ou crianças. Todos terão a mesma possibilidade de serem sorteados. A depender do tipo de trabalho de auditoria, faz-se necessário às vezes que estratifiquemos a população para poder ter um melhor resultado e uma melhor confiabilidade nas informações produzidas. Aí estaríamos tratando da amostragem aleatória estratificada. São formados grupos de elementos com características semelhantes e em cada grupo específico é realizado o procedimento de amostragem. Poderíamos pegar aquele grupo população, onde verificamos homens, mulheres e crianças, e estratificá-los por sexo, no caso masculino e feminino. E a amostragem aleatória por conglomerados. São formados por conjuntos de estruturas semelhantes, porém com elementos internamente heterogêneos. Alunos do município A, do município B e do município C. Observem que agora já não estamos mais tratando da ISAE 4000. Partimos agora para técnicas de amostragem para auditorias TCU 2002. Não se preocupem no momento em entender as especificidades de cada tópico. Lá na frente teremos informações mais detalhadas quanto a cada um deles. Programa de auditoria de conformidade, planejamento amostral. O planejamento do levantamento amostral envolve um conjunto de atividades sequenciais que devem ser cuidadosamente executados. Sinteticamente,
O planejamento do levantamento amostral envolve as seguintes atividades. Inicialmente, avaliar se a amostragem estatística é adequada para os objetivos do trabalho. Definir o objetivo do levantamento amostral e quais as perguntas que se quer responder. Delimitar exatamente a população de interesse e os elementos amostrais. Avaliar a existência de dados sobre os elementos que compõem a população. Preparar os instrumentos de coleta de dados. Avançamos mais um pouco na legislação e estamos trabalhando agora com BTCU especial, é um boletim do Tribunal de Contas da União, número 34 de 2018, que trata de técnicas de amostragem probabilística em auditorias. Fugindo um pouco do contexto da aula, planejamento amostral é uma atividade que requer um conhecimento bem aprimorado sobre estatística e outras técnicas aliadas para que se desenvolva uma boa coleta de amostra. Você já deve ter tomado outros cursos de auditoria e a resposta é sempre a seguinte, que com o passar do tempo e com o evoluir da sua experiência, você saberá como elaborar uma boa matriz de amostragem. Mas entendedor da sua angústia, vamos hoje, através do pulo do gato, apresentar uma matriz show de bola para as nossas atividades e procedimentos de auditoria. Não é nenhuma receita de bolo, mas funciona em 99,100% dos casos. Vamos ao pulo do gato. Estruturando um projeto de auditoria de conformidade. Pulo do gato. Como realizar um planejamento amostral? Partimos do pressuposto que o escopo foi definido, já conhecemos a entidade e seu campo de atuação, já recebemos relatórios e listagens prévias contendo informações dos processos, tais como quantidade, valor, beneficiários, etc. Nosso objetivo agora é apenas criar uma metodologia para selecionar os processos a serem auditados. Então vejamos. Primeiro passo. Qual a técnica de amostragem utilizar? Não probabilística ou probabilística? Essa nossa pergunta tem duas respostas e vamos à primeira. Devo usar a não probabilística. E quando? Para analisar processos de uma determinada empresa em casos de denúncia. Não faria sentido analisar outras empresas se o escopo é especificamente a empresa denunciada. Inexigibilidade em licitações. Cada uma tem uma singularidade. Aplicar probabilidade para esse tipo de processo não seria coerente. Imagine você estar analisando inexigibilidade para uma equipe técnica fiscalizar uma obra do metrô e no segundo momento você está selecionando um pintor para ser jurado de um concurso promovido pelo Ministério da Cultura, por exemplo. Generalizando, deve-se usar esse procedimento sempre que a aplicação da amostragem probabilística se tornar inviável. Nossa resposta número 2, e para mim a mais importante. Qual técnica de amostragem devo utilizar? A probabilística. E quando? Sempre que for possível. Embora alguns notórios estudiosos não concordem, mas a amostragem probabilística proporciona um aspecto de impessoalidade ao trabalho, evitando-se suspeição por parte de quem é auditado. Exemplo: gostaria de saber por que você escolheu esse processo e não aquele. Qual o seu critério? Sua experiência apenas? Algumas empresas de auditoria e alguns auditores dos órgãos públicos geralmente preferem usar da experiência para selecionar os processos. Aí ele vai lá, seleciona pela materialidade, ou pela característica do processo, ou pelo tipo de empresa que está desenvolvendo aquela atividade, pela fama que a empresa tem no mercado e etc. Mas o que acontece, pessoal? Tem muito juiz que acha que experiência não é critério suficiente para definir metodologia de análise. E isso deve ser levado em consideração, sobretudo em questões judiciais, porque a outra parte, obviamente, vai arguir esse ponto dizendo que não se verifica critério
de objetividade na escolha do processo. Segundo passo, sendo possível, devo optar por amostragem simples, estratificada ou conglomerada? Para essa nossa pergunta, nós temos 3 respostas. Simples, quando a população apresentar características semelhantes, tais como forma e valor. Exemplo, dispensa em licitação. Então eu posso pegar os 500 processos de dispensa de licitação e realizar uma amostra simples e, por sorteio, selecionar os processos que deverão ser analisados. A resposta 2, estratificada. O conjunto apresenta subconjuntos heterogêneos em pelo menos uma das características, tipo, forma ou valor. Exemplo, quando o escopo é genérico, por exemplo, licitações, nós vamos a uma entidade e verificar todos os procedimentos licitatórios. E lá temos carta convite, tomada de preços, concorrência, pregão, dispensa. O ideal é estratificar as populações por valores e só então se efetuar a amostragem propriamente dita. E a terceira resposta é por conglomerado. Ela gera muitas dúvidas em alunos e até em alguns profissionais de quando ela deve ser aplicada, mas é bem simples o entendimento. Utilizado para programas de auditorias maiores, em que os conjuntos apresentam subconjuntos heterogêneos em várias das características, tipo, forma, valor. Exemplo, programas do governo federal de repasses de recursos a escolas municipais para aquisição de merenda e transporte escolar. Quem conhece os programas de transferência voluntária do governo federal sabe que, a depender da população do município, a cota por aluno para aquisição de merenda é diferenciada, inclusive até pelo nível de aprendizado, se é ensino fundamental, se é creche e etc. Então a amostragem por conglomerado cai como uma luva para a realização desses tipos de atividade. Você deve estar coçando a cabeça aí dizendo, até agora ele só falou norma, só deu dicas, mas como elaborar o procedimento de amostragem não foi apresentado ainda. Para amenizar sua angústia e coroar sua paciência, nós vamos entregar para você, a partir de agora, uma matriz para cálculo de amostras elaborada pela IGP Consultoria. O diferencial dessa amostra é que ela não correlaciona apenas os critérios de risco e materialidade para definir a amostra, como é o procedimento padrão em inúmeras unidades de controle públicas e privadas. Nossa matriz correlaciona risco, materialidade e quantidade de processos. Não entendi, professor. E que diferença isso faz? Vamos analisar alguns exemplos. Exemplo 1. Digamos que sua população tem 100 processos dos mais variados valores, os quais totalizam 1 milhão, sendo que 3 deles correspondem a 200 mil cada. Se sortearmos pelo menos um processo de 200 mil, praticamente teremos alcançado 20% do montante, 200 mil de 1 milhão, 20%, o que seria um percentual bem expressivo no que se refere à materialidade, a depender se o nível de controle da entidade é razoável, obviamente. Entretanto, um processo em 100 não seria uma amostra que representaria com fidedignidade a população auditada, correto? Em termos de quantidade, a amostra deixou a desejar. A auditoria não busca fraude, a auditoria busca conformidade. Mas digamos que, dentro desses 100 processos, os maiores e que chamam mais atenção são feitos de maneira organizada, obedecendo integralmente à legislação. Já as falcatruas, os desvios e os outros procedimentos anormais ou ilegais, como queiram tratar, são feitos nos processos de 20 mil, de 10 mil, de 15 mil. Ou seja, se tratarmos só de materialidade, não conseguiremos pegar esses processos. E, obviamente, essas falhas na realização das atividades. Por outro lado, usando ainda a probabilidade, se você for criterioso e pegar 50% da população, ou seja, sortear 50 processos e estes totalizarem 125 mil, ainda assim,
12,5% não será uma amostra que nos permitirá assegurar que os valores licitados foram devidamente formalizados, correto? Em termos de materialidade, o valor da amostra não é seguro. 12,5% só é muito pequeno. Pelo menos 20% a gente teria que estar buscando. Pessoal, uma questão importantíssima, muita gente falha nisso e isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, porque em questões judiciais o processo é automaticamente invalidado. Quando se apura dano, não se deve utilizar técnicas de amostragem. O levantamento deve ser integral, o que é comumente chamado de censo. A gente vai tratar disso num exemplo lá na frente, mas gravem isso. Denúncia, apuração de dano, não se usa técnicas de amostragem. O levantamento tem que ser integral. Imagine você sendo arrolado no tribunal e dizendo ao juiz que o dano apurado foi de mais ou menos 2 milhões. Isso aí vai cair como uma luva para o advogado, ele vai arguir a subjetividade da sua prova e vai pedir que ela seja retirada do processo. O seu trabalho estará completamente perdido. Muita atenção com isso. Ainda falando da matriz, agora vamos conhecer essa tal matriz. Ela é subdividida em 3 tabelas, as quais se correlacionam gerando um coeficiente multiplicador, o qual é aplicado ao volume de processos e ao valor total desses processos. Complicou bastante, não foi? Tenha calma, nós vamos detalhar. E quais são essas tabelas? Índice de riscos dos controles internos, o IC, Índice de Materialidade e Relevância, o IM, e o fator de proporcionalidade. Sigamos. O índice de risco é dimensionado de acordo com a atividade exercida pela entidade pública ou privada. Para os casos de entidades que possuem unidade de controle interno, OCI, os valores de referência são: não há tipo de controle, cujo peso é 1. Existe controle prévio ou concomitante, que o controle é 0,7. E existe controle prévio e concomitante, que o índice é 0,5. Mas por que essa ponderação 1, 0,7 ou 0,5? Na aula 1 eu disse que aqueles conceitos lá apresentados, risco, materialidade, relevância, seriam essenciais para o seu aprofundamento e solidificação no conhecimento de auditoria de conformidade. E agora nós vamos começar a utilizá-los aqui. Recapitulando, a gente aqui está dizendo que quando não há controle, o risco é 1. Quando o controle é prévio ou concomitante, o risco é 0,7. E quando o controle é prévio e concomitante, o risco é 0,5. Lá na aula 1, por meio daqueles gráficos, e a gente fez várias simulações, eu mostrei que quanto maior o controle, era menor o risco. E vice-versa. É o que está acontecendo aqui. Se não há controle, o meu risco é 1, é altíssimo. Se o controle é prévio ou concomitante, eu tenho um significativo risco. Agora, se o controle é prévio e concomitante, aí o meu risco é mitigado e, obviamente, ele recebe uma ponderação menor. Grave essa tabela: índice de riscos dos controles internos, índice de materialidade e relevância. Este índice correlaciona a população com a receita ou despesa anual da entidade pública ou privada. Quanto maior a participação no orçamento, maior a materialidade e, consequentemente, maior o índice. Então vamos lá. Se a minha população ela corresponde a 20% do orçamento, meu índice de materialidade é 0,5, é um índice relativamente baixo. Se minha população está no patamar entre 21% e 50%, eu já começo a me preocupar, então meu índice de materialidade sobe. Já acima de 50% de participação no orçamento é materialmente significativo, eu tenho que aplicar um índice 1. Fator de proporcionalidade. Este índice é aplicado com base no volume de processos.
Quanto maior a quantidade, menor o índice a ser aplicado. Até 50 processos é uma população relativamente pequena, eu aplicaria o índice 1, a depender obviamente da natureza do processo. De 50 a 100 processos, a população já começa a tomar forma, então eu aplico um índice menor, 0,7. E acima de 100 processos, aí a gente começa a aplicar o fator de proporcionalidade 0,5, que é o menor deles. A partir da interpolação das três tabelas vistas, o IC, o IM e o FP, e utilizando-se o valor do orçamento correspondente ao exercício a que a população faz referência, nós chegamos em duas tabelas. A tabela de critério de materialidade informará o valor mínimo a ser auditado e a tabela critério de números e processos informará a quantidade mínima de processos a ser auditada. Explicando de uma forma mais simples qual seria a utilidade dessas duas tabelas geradas, a gente pode concluir o seguinte: na fase de planejamento, quando a amostra é definida, o auditor ele já saberá previamente qual o valor mínimo daquela população que ele deve alcançar para validar o seu trabalho e a quantidade de processos que ele deverá verificar também daquela população. Então ele não pode só considerar o critério de número de processos e também não poderá só considerar o valor da materialidade. Em muitos procedimentos de auditoria realizados ao longo dos anos, a gente descobriu que, embora normas internas estipulassem um percentual mínimo de materialidade para que as unidades de controle interno realizassem os acompanhamentos de determinadas atividades, a gente percebia que isso era feito muito ao acaso e às vezes até de forma banal. O auditor ou responsável pela unidade de controle, por ter muito trabalho e objetivando elaborar os relatórios a serem encaminhados aos órgãos de controle interno, quando ia vencendo o prazo de se apresentar esse relatório, ele chegava lá e via que o manual estava prevendo que ele tinha que alcançar um índice de 20% de materialidade para a realização de um procedimento de controle em licitações. Ele chegava lá, pegava um processo apenas significativo, analisava aquele processo e cumpria exatamente e estritamente o que a lei estava dizendo. E obviamente o intuito primordial da análise não era cumprido, que era validar a conformidade dos procedimentos de auditoria. Por outro lado, em determinados órgãos, os controles também têm um limite de quantidade de processos a serem verificados ao longo dos anos. Por conta da sobrecarga de trabalho, os profissionais fazem o quê? Eles precisam analisar 100 processos de licitações. Ele pega as dispensas, analisa 98% das dispensas, pegam 2 ou 3 processos, uma carta convite, uma tomada de contas, uma concorrência e acaba cumprindo sua meta. Isso também não atende aos requisitos primordiais de controle de conformidade em licitações. Nesse segundo momento, vamos tentar entender o funcionamento dessas tabelas. Vamos à tabela inicial. Seleção de amostras, critério de materialidade. Observe que o elemento de despesa foi auxílio representação, diárias, jeton e passagens aéreas. Esses valores foram todos simulados apenas para que a gente pudesse entender o funcionamento dela. Vejamos que nós temos o valor empenhado, que se refere à população, e temos também a participação desse valor em relação ao total do orçamento. Na seguinte coluna, nós temos o índice de risco de controle, e aí estimamos, por exemplo, para auxílio representação, o índice 1, um risco alto. Por quê? Como é auxílio representação e trata dos conselheiros, dos diretores e tal, a gente não cria muito problema não, a gente deixa passar sossegado. Ou seja, a análise de controle interno não atua sobre esse objeto de análise e, obviamente, o risco é altíssimo.
Os índices de materialidade e fator de proporcionalidade são calculados automaticamente com base no número de processos que é informado, e então chegamos a um valor mínimo a ser auditado, no caso de auxílio representação, de 165.469, correspondendo a 25% do valor da população. Partindo para a tabela seguinte e analisar no mesmo item, veja que o valor empenhado permanece o mesmo, a participação no orçamento permanece a mesma, o índice de risco obviamente permanece o mesmo, índice de materialidade, fator de proporcionalidade os mesmos, o número de processos também os mesmos e a quantidade de processos que eu terei que verificar, 135, 25% da quantidade de processos. Então observem que, a depender do risco, ele amarrou tanto a quantidade de processos quanto o valor específico da amostra em 25%. E basicamente isso ocorreu para todos os outros. Já em diárias a gente observa que o índice de risco é baixo, e sendo assim, tanto o valor a ser auditado como a quantidade de processos caiu bastante, caiu basicamente pela metade, para 12,5%. Perfeito, agora que eu tenho a quantidade mínima de processos e o valor mínimo a ser auditado, basta aplicar as técnicas probabilísticas e selecionar os processos que irei verificar a conformidade. Mais simples do que isso é impossível, né? A matriz de cálculo apresentada hoje não deve ser considerada uma verdade absoluta, embora venha sendo utilizada por mais de 15 anos com muito sucesso e sendo aceita pela totalidade dos órgãos de controle e entidades fiscalizadoras superiores de vários estados. Caso sinta necessidade, elabore uma matriz específica para sua entidade, pois tais critérios passam credibilidade e, sobretudo, confiabilidade ao nosso trabalho. Vamos ficando por aqui. Hoje demos um passo importantíssimo para a realização dos trabalhos de auditoria, deixamos critérios subjetivos de lado e a partir de agora utilizaremos técnicas probabilísticas de amostragem para dimensionar nosso trabalho em campo. Em nossa escalada do conhecimento, subimos mais um degrau no que se refere a planejamento de programa de auditoria. Fontes bibliográficas. Nós mencionamos hoje nesse trabalho o PMBOK, quinta edição, a ISAE 400, que trata princípios fundamentais de auditoria de conformidade, a ISAE 4000, norma de auditoria de conformidade, e o balanço do Tribunal de Contas da União, técnicas de amostragem probabilísticas em auditoria. Basta clicar nos links no seu material PDF para fazer o download dessas normas que são essenciais para os nossos trabalhos de auditoria. Chegou a hora do nosso feedback. Conte-nos o que achou de sua terceira aula. Complicada? Fácil demais? Nossos patrocinadores, o grupo EGP Consultoria Online e o grupo no Facebook Contabilidade Pública Fácil, querem saber a sua opinião. Volto a repetir, como foi dito desde a primeira aula, ambos precisaremos ter disciplina e dedicação para alcançarmos os nossos objetivos. Até a próxima aula. Observem o cronograma com atenção, pois o cumprimento dos prazos é indispensável para a sua continuidade no curso e muito sucesso em sua jornada.